Galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Papo de Vascaíno. E como prometido a vocês pela manhã, vamos trazer aqui o primeiro vídeo hoje nosso aí, né? Da parte da tarde, aonde vocês vão ter ciência, né? E a gente vai falar aqui sobre um assunto importante que já tem incomodado, né, os torcedores há bastante tempo, que é a nossa busca por um técnico, a busca de Paulo Brates, né, por um técnico para trazer para o Vasco da Gama. E essa resposta a gente precisa urgentemente porque a gente já está no segundo dia da janela de transferências e até agora nenhum nome foi citado. Mas eu tenho algumas notícias sobre isso. Já peço a você aí, antes de começar esse noticiário, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação. Nós somos um canal novo aqui no YouTube, com apenas 5 dias aqui, mas trazendo muita informação e essas informações de forma verídica, para que vocês, torcedores do Vasco, assim como eu, possam ter uma resposta, possam ter o norte daquilo que tem acontecido no Vasco. Então eu peço a você para que se inscreva no canal, porque a primeira meta nossa aqui é atingir a 100 inscritos, para que a gente possa estar fazendo lives, para que a gente possa estar aumentando, né, o nosso alcance dentro do YouTube. Então eu peço a você já que se inscreva no canal. Aqui é o Léo Azevedo, tá, que está falando com vocês, e a gente vai para essas notícias agora. Bom, a gente sabe que o Vasco está há 2 semanas basicamente sem técnico, né? Desde a demissão, o William Batista assumiu e a gente teve uma vitória e uma derrota aí, respectivamente, para o Cuiabá e para o Botafogo, a derrota agora no último domingo. Então, Paulo Brates, a notícia é que Paulo Brates está em São Paulo para poder buscar a questão do técnico, né? E aí a gente não tem uma notícia muito efetiva, mas os nomes que estão na mesa são o de Roger Machado, o de Rogério Ceni e o de Pesolano, que foi o técnico que fez um ótimo trabalho no Cruzeiro, levou o Cruzeiro da Série A da Série B para a Série A, né, do ano passado para esse ano, montou um time bem consistente e um time com muita movimentação, com muita intensidade. E o Pesolano atualmente também é um nome que agrada a 777. Só que dos três nomes em pauta, ele é o mais difícil. E a gente vai aqui tentar entender o porquê de Paulo Brates ir a São Paulo, né? Rogério Ceni mora em São Paulo. E além do Rogério Ceni morar em São Paulo, tem a questão também do interesse que surgiu há algumas semanas atrás do Vasco no Navarro, atacante do Palmeiras. Eu acho muito difícil o Palmeiras querer liberar o Navarro ou ter algum tipo de negociação com o Navarro nesse sentido. Mas pode vir a acontecer, sim, de repente, essa contratação. Mas aí a gente vai falar sobre reforços no próximo vídeo. E eu queria trazer para vocês essa notícia aí dos técnicos, né? O Pesolano, ele tem 40 anos, então ele já passou por Espanha, já passou por México, já passou no Brasil e é um cara que tem uma bagagem muito grande e consegue mexer com o brio do time, né? A gente viu isso no Cruzeiro do ano passado e os outros times que ele passou também ele conseguiu mexer com esse emocional dos jogadores, né? E Paulo Brates está em São Paulo, então, né? Para poder resolver essas questões. Segundo informações, essas são as prioridades dele, porque ele tem que resolver quem será o técnico do Vasco da Gama. Mediante a turbulência, né, de notícias e denúncias contra a 777, saindo na mídia, rodando o mundo, né, sobre o Vasco da Gama, sobre o Vasco SAF, né, hoje a gente tem a notícia boa, né, de esperança de Paulo Brates ter ido realmente a São Paulo para fechar com o técnico. O que me leva a crer é que de repente ele vai ter algum tipo de reunião, talvez com Rogério Ceni em São Paulo. Não era era um nome que estava sendo tratado com muita calma no Vasco, porque o Rogério Ceni é um cara vencedor dentro do campo, como jogador e também como técnico. Teve títulos expressivos, inclusive o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Ele tirou o Fortaleza lá, fez aquele timaço do Fortaleza, né? Onde colocou o Fortaleza em outro patamar, sem dúvida nenhuma. O Rogério Ceni tem um papel fundamental nessa nova era do Fortaleza. E o que acontece é o problema que o Rogério Ceni tem no sentido de grupo, né?
aonde ele passou ali no Cruzeiro, principalmente e no Flamengo, ele teve muita rixa talvez com os medalhões, né? Pelo menos é o que passa, né? Questão de rixa. Eu acredito que de repente não teve uma comunicação legal entre os jogadores e ele não aceitou, né? Entre jogador e treinador. E o Rogério é um cara que não aceita certos tipos de pressão de diretoria para fulano jogar, ciclano jogar, entendeu? Vai jogar quem estiver bem e quem ele achar que deva jogar. Foi assim no Flamengo, foi assim também no Cruzeiro, onde ele teve problema, né? Naquelas questões com o Dedé, com o Thiago Neves e todo esse problema que ele teve dentro do Cruzeiro. Mas o Rogério Ceni, sem dúvida nenhuma, é um bom nome para técnico do Vasco. E a preocupação também do Vasco é a rejeição da torcida. A torcida rejeitou muito e pediu ao mesmo tempo muito nesse tempo todo o Cuca. Só que devido às situações que o Cuca vem passando, né, pessoais, o Cuca acredito que vai ficar um tempo aí, se não treinar mais futebol, treinar time, devido ao que levantaram sobre ele lá no Corinthians, sobre aquela situação constrangedora lá pro Cuca naquele momento. E aí o Cuca acabou deixando o Corinthians e a pedido da família, né, priorizando a família dele, ele vai dar um tempo do futebol, pelo menos foi a última reportagem que eu vi quando ele saiu do Corinthians. Mas seria um ótimo nome para o Vasco e foi pedido pela torcida vascaína. Ao contrário de Rogério Ceni, que teve rejeição por parte da torcida do Vasco, ou a maior parte da torcida do Vasco, porque realmente é preocupante. Se um técnico chegar agora para rachar mais ainda o grupo que já não é forte, vai complicar a vida, né, do Vasco da Gama mais ainda. E nós estamos dando sorte, porque os times que estão ali, todos eles perderam acima do Vasco, todos eles perderam, a não ser o Cuiabá que ganhou, se eu não me engano, o jogo só. O restante, todos ali estão páreo. A questão da tabela, ela está muito boa para o Vasco, tem ajudado o Vasco. E agora a gente tem um cancelamento do jogo que aconteceria após o Cruzeiro entre Vasco e América Mineiro. Isso vai dar um tempo, um suporte para o técnico, né, que chegar, mexer no time, ter tempo para trabalhar, ter tempo para conhecer os jogadores, e aí vai dar um espaço mais ou menos aí de 10 dias até o próximo jogo. Então, as notícias de hoje são essas, relacionado a técnico. A gente especulou-se muito também, no canal Atenção Vascaíno, o Emerson falou, né, sobre o Zé Ricardo. Eu vi aqui em outros canais do YouTube também citando o nome do Zé Ricardo, né, que joga fechadinho e sai no contra-ataque, de repente seria uma boa para o Vasco. Mas a última passagem do Zé Ricardo eu acredito que não tenha sido tão boa no nosso clube. E aí a 77 também não sei se tem interesse nesse sentido. Mas a princípio é que a 777 quer um técnico estrangeiro, agrada a eles um técnico estrangeiro. Então pode ser, eu acho difícil pela situação financeira do Vasco, pelos empréstimos que a 77 fez, pelas dívidas que a 77 tem com os jogadores, com representantes de jogadores, com pagamentos aí, né? Tentar tirar o Pesolano, né, lá do Valladolid, né? Valladolid, né? Acho que é da Espanha, se eu não me engano. Então, ou seja, eu acho muito difícil tirar o Pesolano do time da Espanha. Pode ser que eu me surpreenda, mas a esperança não é essa com a atual gestão do clube. Não é essa com o Luiz Melo, não é essa com o Paulo Bratz, e a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que cobrar. O técnico tem que ser o nome do técnico essa semana e um técnico de ponta. Um técnico que consiga mexer com o brilho dos jogadores. É isso que nós, torcedores, e nós aqui do YouTube estamos pedindo, né, a diretoria do Vasco, a diretoria da SAF do Vasco, né, a diretoria, no caso, através do Luiz Melo e do Paulo Bratz ali, a escolha de um técnico de excelência para o Vasco, porque o Vasco merece isso. E o William Batista, não sei, o Vasco hoje a gente está na segunda janela no segundo dia da janela de transferências, e o William Batista continua sendo, na verdade, o técnico até o momento interino do Vasco da Gama. E vamos aí entender, né, ou acredito eu que o Vasco deva fechar porque os dois estão livres no mercado, ou Rogério Ceni ou Roger Machado. E aí vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né, as próximas notícias que vierem. Se tiver alguma novidade, eu venho aqui para falar com vocês. E eu queria pedir a vocês mais uma vez para que vocês nos ajudem como vascaínos, como torcedores, a trazer notícias aqui, a crescer esse canal, a fazer lives, a ter debate. Você tem voz e eu queria que você opinasse aqui nos comentários quem você acha que deva ser o técnico do Vasco desses três nomes.
Pesolano, Rogério Ceni ou Roger Machado. Fica aí a minha dica para vocês, fica aí essa notícia da ida do Paulo Brates a São Paulo, e mais informações a gente volta assim que tiver novidades para vocês. Forte abraço, saudações vascaínas, fui!